Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e deixa o like, vai estar ajudando muito a gente aí nesse início de canal. E não se esqueça de ativar o sininho aí para estar recebendo notificações dos nossos vídeos. Hoje estamos aqui com o Delton, todos os créditos ao canal dele. E sem enrolações, vamos ao vídeo. Para tudo o que você está fazendo e presta atenção nisso. A ministra do STF xingou você. Ela xingou os brasileiros do alto do seu pedestal lá no STF. E a revolta explodiu nas redes sociais. Esse vídeo aqui é absolutamente imperdível, porque é inacreditável o que eu vou mostrar para você. E ele explica muito sobre o Brasil que a gente vive hoje. Meu muito bom dia para você e eu espero que, apesar do que eu vou te mostrar e te contar, você tenha um final de semana abençoado com a sua família, em que você possa inclusive investir um tempo orando, buscando a Deus, e a gente como o Brasil precisa tanto disso hoje. Amanhã, aliás, a gente vai ter manifestação lá em São Paulo, na Avenida Paulista. Nesse nosso encontro com justiça, e agora aqui com o cabelo devidamente aqui aparado, aqui depois que eu cortei ontem, conta aí o que você achou do meu cabelo novo, eu quero te mostrar 3 coisas imperdíveis. Primeiro, o tapa na cara do STF de uma nova pesquisa que saiu no Datafolha. Segundo, um vídeo inacreditável da ministra Carmen Lúcia xingando você, xingando os brasileiros e que explica essa pesquisa. E mais, esse vídeo aí disparou uma revolta nas redes. E em terceiro lugar, eu quero te mostrar os memes que já surgiram de indignação e de revolta com esse vídeo que eu vou mostrar para você. Bora então direto aqui ao primeiro ponto com essa matéria que saiu na Folha de São Paulo. Olha aí. Datafolha. 58% dizem ter vergonha dos ministros do STF e 30% falam em orgulho. Gente, quando eu olho isso aqui, eu penso só 58% tem vergonha. Eu tô achando é pouco. Deve ser muito mais, não é possível. Bora ler a matéria. Mais da metade dos brasileiros diz ter vergonha dos ministros do STF, aponta a pesquisa Datafolha. Segundo o Instituto, o índice daqueles que declararam ter orgulho do tribunal é de 30%, enquanto o de vergonha bate em 58%. Olha, é impossível não sentir vergonha da nossa Suprema Corte quando ela é a maior responsável por 6 anos de abusos judiciais e decisões autoritárias que instalaram um verdadeiro regime de censura no Brasil. E é impossível não sentir vergonha do Supremo quando a gente tem ministros como a Carmen Lúcia, que repetidamente se diz contra a censura e depois vota a favor do quê? Da censura! Isso aconteceu no caso da censura prévia daquele vídeo do Brasil Paralelo durante as eleições. Quem mandou matar Jair era o vídeo, eles censuraram, dizendo que, olha, a Constituição proíbe censura prévia, mas só dessa vez, né? E depois aconteceu agora, essa semana no STF, com a regulação e a censura das redes sociais. E a ministra Carmen Lúcia merece uma menção honrosa aqui. Por quê? Indo para o meu segundo ponto, ela é a protagonista do vídeo, que talvez seja o vídeo mais inacreditável da história do Supremo, que eu quero mostrar para vocês e que eu acho que deve ser o momento talvez mais vergonhoso, mais lamentável, mais abjeto, nojento da história do Supremo. O momento em que a ministra xinga 213 milhões de brasileiros. Assiste aqui comigo para você ver com os seus próprios olhos, ouvir com os seus próprios ouvidos isso aqui que é inacreditável. Censura é proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, é proibida moralmente, é proibida, eu diria até espiritualmente. Que bonito, né? Bom se fosse verdade. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa água em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito. 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Não, inacreditável. Vou botar de novo para você escutar, que isso aqui é inacreditável que ela tenha falado isso. 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Então é preciso cumprir as regras para que a gente consiga uma convivência, se não em paz, pelo menos com um pingo de sossego. Censura. Gente, é inacreditável. 213 milhões de pequenos soberanos. Pequenos tiranos soberanos, que é isso? É discurso de ódio que fala, né? É radicalismo, né? Isso aí é extremo o que será? E será que é extremo supremismo? Será que a ministra Carmen Lúcia vai parar no inquérito das milícias digitais por espalhar ódio? Gente, pequenos tiranos soberanos. E aí, pequeno tirano, o que você acha, hein? Você que tá aqui, pequeno tirano. E mais, como você tá se sentindo aí hoje, soberano e tirano?
Como alguém pode ser tão hipócrita a ponto de falar dessa forma contra a censura, sentado ao lado ainda de Alexandre de Moraes, a censura personificada? E como pode ser tão cara de pau assim a ponto de falar tudo isso e logo em sequência faltar a favor da censura? E pior, xingando 213 milhões de brasileiros de pequenos tiranos soberanos. Se você ficou tão revoltado quanto eu com essa frase absurda aí da Carmen Lúcia, senta o dedo no like com força para que a voz da nossa indignação chegue cada vez mais longe. E vamos agora para o nosso terceiro ponto, porque nós, os pequenos tiranos soberanos, nós respondemos a Carmen Lúcia da melhor forma possível. Olha só esses 3 memes aqui que eu vou te mostrar e vai me contando aí nos comentários qual que você acha que é o melhor. Olha o pequeno. Ó. Primeiro, calem-se, 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Calem-se vocês. Vamos para o segundo. Calem-se seus pequenos tiranos. As pessoas lá embaixo, né? Ela é imensa, poderosa. E aí as pessoas pedindo liberdade. E essas pessoas são as tiranas, as soberanas. Vamos para o próximo. Fogo nesses 213 milhões de tiranos. Esses 213 milhões de abusadores das redes sociais que ficam espalhando discurso de ódio, xingamentos nas redes sociais, que ficam ousando defender o indefensável. Essa extrema direita conservadora. Calem-se, fogo neles. E aí, meus pequenos tiranos soberanos, qual você achou o melhor meme? 1, 2 ou 3? Aí, ó. Meme 1, meme 2 ou meme 3? Conta aí pra mim nos comentários. E pra finalizar, será que vocês acordaram cedo hoje? Tem que acordar cedo, gente. Você tem que acordar cedo pra pagar seus impostos hoje. Afinal de contas, como é que você vai sustentar aí quem xinga vocês? Não importa que é sábado, você tem que trabalhar pra sustentar os 13 probos, iluminados ministros que calaram as nossas vozes. E se você reclamar, você já sabe, você vai estar atentando contra a democracia, seu pequeno ditador. Agora eu quero ver a sua opinião. O que você achou aí desses números do Datafolha? 58% é o número real dos brasileiros que têm vergonha do STF? Ou esse número aí foi subestimado e ele é ainda maior? Conta aí pra mim a sua opinião nos comentários. Conta também o que você achou dessa frase. A fofoca daquelas sobre o almoço em que os ministros do STF se reuniram para decidir como que eles iriam instalar censura no Brasil. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar essa bomba. E lá no final você vai entender como que o ministro Gilmar Mendes conseguiu fazer o ministro Nunes Marques se submeter, xingando ele de bolsonarista. Algo que para o Gilmar deve ser um termo aí imperdoável, um termo daqueles que eles usam como se fosse uma ofensa. É inacreditável. E você consegue imaginar a razão da briga? Bora aqui direto comigo ao vídeo, olha aí. Para vocês um bastidor inédito sobre essa reunião. Que, na verdade, não essa, né? Essa foi a pública. Os ministros passaram ontem mais de 4 horas a portas fechadas. No que seria um almoço, virou um almoço mais café da tarde e o final dele foi indigesto por conta desse personagem aqui. Olha, sim, você não ouviu errado. Os ministros do STF decidiram os termos da censura, da regulação das redes sociais em um almoço a portas fechadas. Sem nenhuma transparência, sem nenhuma fiscalização da sociedade. E é claro que aí você não vai escutar nenhuma crítica a isso, né? Gente, julgamentos têm que ser públicos, mas eles fizeram uma sessão a portas fechadas, violando o dever de publicidade. Foi isso que eles fizeram. Aí nós temos que ficar dependendo de gente como a Daniela Lima para saber o que aconteceu, ou pelo menos conhecer a versão que as fontes dela querem que a gente acredite que aconteceu, né? É ou não é coisa de ditadura? É bananil puro. Bora seguir aqui, ó. Que lá, durante essa conversa a portas fechadas, estava falando do ministro Nunes Marques. Vamos entender o macro. O ministro Nunes Marques era o único que faltava votar sobre o Marco Civil da Internet. E durante essa reunião a portas fechadas, me relataram alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques disse que havia uma preocupação institucional rondando a cabeça dele. Qual preocupação institucional? A de que a decisão do Supremo suscitasse um avanço de outros países sobre as instituições no Brasil. Você tá vendo aí? Eu fiz um vídeo até sobre isso hoje. Deve vir punição dos Estados Unidos. Agora, não acreditem quando a imprensa chapa branca, militante, ela diz para vocês que os ministros não estão preocupados com as sanções dos Estados Unidos. É claro que eles estão. Vamos seguir aqui, ó. Ele não deixou taxativo, segundo me disseram, relataram os ministros, que, olha, a discussão foi muito acalorada, tá? Essa fala do Nunes Marques levou uma discussão muito acalorada. Então, todos os ministros estão tentando preservar ali o principal ator dessa, digamos, altercação, que foi o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes.
Nunes Marques, então, deu a entender que estava se referindo aos Estados Unidos. O ministro chegou a dizer que tinha informações de coxia, ou seja, de bastidor, de que havia sim uma disposição dos Estados Unidos de avançarem sobre o Supremo Tribunal Federal ou sobre seus integrantes por conta da regulação das Big Techs. Ele foi interrompido neste momento pelo ministro Alexandre de Moraes, que disse: o senhor está se referindo à eventual sanção? Eu que sou eu não estou preocupado. Por que você está preocupado? Porque o ministro Alexandre de Moraes já é alvo de uma ofensiva, não do governo formalmente, né, mas de uma ofensiva retórica e de empresas ligadas a Donald Trump. Gente, que bravata, que bravata. O Nunes Marques, ele levantou essa questão no almoço porque ele tá sim preocupado, e aí o Moraes quer dizer que não tá. Então por que eles instauraram inquérito contra o Eduardo Bolsonaro que tá lá nos Estados Unidos, hein? Por que eles ficaram incomodando o Itamaraty, pedindo relatórios? Por que eles estão parecendo aí nos bastidores tão desesperados? Por que eles pediram pro Lula se posicionar e agir? Eu quero ver a hora que as punições vierem, especialmente se pegarem as esposas e os escritórios de advocacia das famílias. Eles estão ali fingindo que eles estão plenos, mas a gente sabe o que está acontecendo de verdade nos bastidores. Bora seguir, ó. Neste momento, Nunes Marques disse: olha, eu acho importante que a gente pondere a respeito disso, para não deflagrar uma crise de relações internacionais. Eu, por óbvio, não estou relatando ipsis literis, mas foi como me foi passado. Neste momento, o decano, o ministro Gilmar Mendes, assumiu a discussão. E o ministro assumiu, abro aspas para um colega dele, como há muito tempo eu não via o Gilmar fazer, fecho aspas. Segundo o relato, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, que Nunes Marques estava procurando um pretexto para adiar o julgamento, porque sim, o ministro Nunes Marques poderia pedir vista. Ele sinalizou, inclusive. Gilmar Mendes teria dito que ele estava procurando um pretexto para adiar o julgamento. E fez questão de ser taxativo. Esse discurso que o senhor está trazendo aqui é o discurso bolsonarista. Constrangeu o colega. O ministro... Gente, discurso bolsonarista. Olha que absurdo. Eles empunhando o termo bolsonarista como se fosse uma arma, um xingamento, uma ofensa, para constranger o colega. Você é bolsonarista. Nunes Marques foi indicado ao STF pelo Bolsonaro. Ele tem que se envergonhar do quê? Isso aqui, gente, é mais uma prova de que eles são, de fato, inimigos do bolsonarismo e que eles querem destruir o bolsonarismo. Vencemos o bolsonarismo, não é? Afinal, se não fosse isso, por que o Gilmar acusaria Nunes Marques de ser bolsonarista para constranger o colega, hein? Bora avançar aqui, ó. O ministro Gilmar Mendes disse que havia ali, na fala de Nunes Marques, na sinalização de adiamento dessa decisão, que já está sendo debatida no Supremo há uma década, a intenção de agradar, de atender a um grupo político. E aí, a regulação das redes sociais, a censura que o STF acabou de fazer, aí não. Aí não é para agradar um grupo político, não, né? Aí não atende ao PT, ao Lula, às esquerdas. Aí não ajuda a esquerda que apanha da direita nas redes sociais, né? O que é isso aqui, então, hein, ministro Gilmar Mendes? Dá uma olhadinha aqui comigo. O que é isso aqui, ó? Decisão do STF sobre redes é histórica e atende nossos pedidos. Diz quem? A AGU, a Advocacia Geral da União do governo Lula, os advogados do governo Lula. Quem que está sendo atendido aí, hein? E aí, ministro, você se importaria em responder, por favor? Gente, olha como que o Gilmar ainda cantou de galo pra cima do Nunes Marques. Dá uma olhadinha aí na petulância. O ministro Gilmar Mendes ainda, repito, em tom altivo, e é o decano do Supremo. Quando tem negócio da bronca, gente, tem dois personagens que sempre emergem com muito mais autoridade. O presidente da corte, por óbvio, e o decano, que é o ministro mais antigo. Isso conta dentro da institucionalidade. O ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que não se cede à chantagem, porque a partir do momento que se cede a uma chantagem, nunca mais é possível parar. Dizendo o seguinte, se ameaçam, né, avançar e o Supremo recua, quem sai enfraquecido é o Supremo Tribunal Federal como instituição. Nesse momento, Nunes Marques recuou e falou, nesse caso, eu vou trazer o meu voto, peço meia hora para apresentar o meu voto e finalizamos o tema hoje, fico vencido. E acabou assim, como relatava o Felipe, 8-3. Mas teve bate-boca, discussão, altercação acalorada nos bastidores. Os ministros, que por muito tempo, digo, tá há 10 anos o caso lá, né? Muito tempo, trataram, debateram internamente, estavam já ali há horas tentando chegar a um meio termo, construir um texto de meio do caminho, celebraram a atuação, e eu conto a vocês assim, que os relatos que recebi foram de ministros orgulhosos pela defesa institucional que Gilmar Mendes fez da autonomia do Supremo Tribunal Federal de decidir sobre temas que dizem respeito ao país. Não se cede à chantagem. Então o que o Alexandre de Moraes fez quando ele soltou a rodo pessoas antes da visita daquele representante da OEA, o Pedro Vaca, ao Brasil, hein? Não se cede à chantagem. Será que era isso mesmo que o Gilmar queria dizer? Ou ele queria pressionar o Nunes Marques a não pedir vista, para eles poderem encerrar o julgamento e carimbar a censura privada no Brasil? Gente, eu não tenho mais palavras. Eu vou deixar o comentário com vocês.
Fala pessoal, vou estar lendo para vocês uma noticinha aqui agora. Conexão política, Big Techs, decisão do STF pode gerar mais de 240 mil novos processos em 5 anos. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que abre caminho para que as plataformas digitais sejam responsabilizadas por publicações feitas por seus usuários, pode desencadear uma avalanche de ações judiciais no país. Mais imposto para o nosso presidente, né? Essa é a conclusão de um levantamento conduzido pelo Centro de Estratégia e Regulação, REGELAB, que estima a abertura de mais de 243 mil processos ao longo dos próximos 5 anos, com um impacto financeiro que pode ultrapassar os 250 milhões. 250 milhões facinho no bolso do nosso prefeito e o pessoal do STF aí, né? O principal ponto de atenção é que a tese aprovada pelo STF não detalha os critérios para definir se a retirada de conteúdo pelas empresas configura por si só um dano moral ao usuário. Ao deixar essa questão em aberto, o Supremo transfere à Justiça e a responsabilidade de interpretar caso a caso, o que pode gerar uma grande incerteza jurídica. De acordo com os pesquisadores, em um vácuo normativo pode favorecer proliferação de demandas judiciais artificiais, uma espécie de indústria da litigância. O estudo cita a possibilidade de inventivos criarem contas falsas para vincular conteúdos deliberadamente ofensivos, visando posteriormente se posicionar como vítimas de acionar o judiciário em busca de indenização. Outro ponto de preocupação levanta a complexidade desse tipo de litígio. Muitas das disputas envolvem termos subjetivos com os limites entre liberdade de expressão e discurso ofensivo, exigindo os magistrados um julgamento minucioso, criterioso. Para os especialistas, a decisão do STF terá reflexos imediatos na rotina do judiciário, podendo acentuar a conhecida sobrecarga dos tribunais, comprometer a qualidade da proteção jurisdicional. O relatório do REGELAB adverte que qualquer incremento no volume de processos tende a aumentar os custos estruturais da justiça, gravando constitucionalmente das vagas, dificultando o acesso eficiente à evolução dos conflitos. Então comente aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo, da censura que o STF está implantando aí no nosso Brasil, decisão do STF, impacto aí de 250 milhões em 5 anos. Isso aqui é um pouco ainda do que eu acho que ainda vai muito. Isso aqui vai 2 anos. Muito processo vai ter, muita gente sendo censurado. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Comente aí o que vocês acharam do vídeo. Comente aí de que cidade vocês estão nos assistindo. E vamos ficar por aqui. Até a próxima. Mas não se esqueça de antes de sair do vídeo, comentar aí, curtir e se inscrever no canal e ativar as notificações o sininho de notificação aí, para recebendo notificação dos nossos vídeos. Agora, sem enrolações, até a próxima.